No Acre são 7 horas mais 12 minutos. Já estou de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta quinta-feira, hoje 4 de janeiro, agradecendo sempre a sua audiência, sua companhia e relembrando que todas as informações, tudo que foi exibido no primeiro ou no segundo bloco do Bom Dia Rio Branco, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu converso agora com o deputado federal Raimundo Angelim, do Partido dos Trabalhadores, ele que foi prefeito de Rio Branco por 2 mandatos. Angelim, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, Tião, bom dia a você que está nos assistindo. É muito bom retornar aqui ao seu programa. E parabéns, eu estava aqui elogiando, porque cada vez melhor, a audiência crescendo. Isso é credibilidade, né? Comunicação se faz com credibilidade. Com credibilidade. Né, mas, deputado, trabalho em 2017 em Brasília foi encerrado, inicia-se agora 2018. Quais são as principais dificuldades que o senhor acredita que o Brasil passou em 2017 e que espera que não aconteça agora nesse ano de 2018? Ô Tião, 2017 é um ano de aprendizado, mas que é bom a gente esquecer. Mas é bom como aprendizado do que não se deve fazer, porque foi um ano de muita briga, de muita disse-me-disse, de muitas injustiças, de muita briga e retrocessos do parlamento brasileiro, de muita ataque brutal aos direitos dos trabalhadores. E é um ano para a gente ter aprendizado, mas que esquecer. Um ano difícil, um ano que o Brasil perdeu muitas, do ponto de vista, avanços na área da pesquisa. Ainda ontem eu estive lendo a quantidade de cientistas que têm saído do Brasil porque não têm condições de tocar suas pesquisas. Não estou falando qualquer pesquisa de ponta. E que interessa ao país. E ao mundo, pesquisadores estão sendo convidados pelas universidades da Alemanha, dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá, estão saindo do Brasil, profissionais prontos, um ano de crescente desemprego. E o que eu quero pensar, e com muita firmeza, é que a gente pense positivamente agora em 2018, que o país volte a pensar em geração de emprego, o país volte a crescer do ponto de vista da sua economia, com distribuição de riqueza, que o micro, pequeno e médio empresário volte a ganhar, a ter rentabilidade, a aumentar os seus negócios, porque o grande empresário e os grandes bancos, eles continuam ganhando. Quem mais ganhou no Brasil nos últimos anos foram os bancos. Foram os bancos. E não é nesse governo, não. Nos anteriores também. Fora o sistema financeiro nacional. Olha, Tião, não dá para entender um país como o nosso, com dificuldade enorme, imensas riquezas, ter os bancos ser a maior rentabilidade do mundo, do planeta. São os bancos privados brasileiros. Isso não dá para entender, enquanto a população cada vez está ficando mais empobrecida. Então eu quero que 2017 sirva como aprendizado do que a gente não deve fazer e que a gente pense em 2018 de forma positiva, Tião. Na política, Tião, eu passei a minha vida 30 anos dando aula na universidade, depois de 3 anos no Sebrae e 8 anos como prefeito. E agora estou com 3 como deputado. Então está com 11 anos que eu estou na política com mandato. Eu digo para você com sinceridade, o povo não aguenta mais essa briga, essas intrigas, essas mentiras, essa falta de seriedade com que se trata a política no nosso país. Política, ontem um jovem me procurou, um jovem psicólogo, recém-formado, inteligentíssimo, me procurou, professor, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre política, porque eu estou muito desiludido, muito decepcionado. Eu disse, não, a política, como ela é na sua teoria, como ela é na sua essência, é muito lindo. Não existe nada que possa dizer melhor do que a política. A política muda, transforma um país, transforma as pessoas, mas quando é feita com seriedade. Agora como é a que você atribui essa briga dos políticos na política? Seria por defender mais a bandeira partidária do que os interesses do povo? É a busca do poder pelo poder. E o que existe pior numa pessoa é não saber exercer o poder. O poder, quando ele não é bem exercido, ele muda as pessoas, ele muda para pior. O que é a política? A política é você estar cada vez mais próximo dos problemas, das necessidades do coletivo, da comunidade. É você não privilegiar um em detrimento da maioria. E o que é que a gente vê? São pessoas que defendem intransigentemente as universidades privadas, porque deputados ou senadores, porque são donos de universidades privadas, que defendem intransigentemente o agronegócio, porque são grandes fazendeiros, porque defendem, ou seja, os interesses não são coletivos, são de grupos.
Então você tem que começar a olhar o Brasil, pensar o Brasil. Eu fiz um pronunciamento, Tião, há um mês atrás, se você entrar no portal da Câmara, tem todos os pronunciamentos. Eu já fiz 186 pronunciamentos. Agora não faço pronunciamento para estar chamando ninguém de ladrão, de assassino. Eu faço em cima do que o povo precisa, da necessidade. E eu disse, aqui dentro desta casa, tem poucos deputados federais que estão pensando no Brasil. Estão pensando nos seus interesses, estão pensando nos seus grupos. E a grande maioria do povo brasileiro está desassistida. Agora você... Então é isso. Quando a política está a serviço da coletividade, a serviço das pessoas, é diferente. Agora, quando ela está a serviço de interesse, aí começa a ter conflitos. É o poder pelo poder. Agora, deputado, o senhor tem dedicado parte do seu mandato para as pessoas da terceira idade. Por que ele despertou essa atenção toda? Eu tenho uma parte para a educação, né, que é a minha área também, né? Tinha 30 anos como professor. Inclusive, muita gente me chama de Angelim, é professor Angelim, né? Passei muitos anos. É uma área da saúde, porque eu também, como prefeito, aprendi muito na saúde. E agora, se tem uma comissão do idoso na Câmara que trata das políticas do idoso. Porque eu leio uns documentos do IPEA, documentos científicos, que o Brasil é o país que está com o maior índice de crescimento da terceira idade no mundo. E o Brasil não é mais o país do jovem, o país do futuro. O Brasil, isso é preocupante? Muito, porque o país não está preparado para isso. O país não está... Você vai, do ponto de vista dos imóveis, difícil o imóvel, casas ou prédios públicos que está totalmente adequado, preparado para o idoso, a acessibilidade. A saúde pública no Brasil não está preparada para dar prioridade à pessoa idosa. A mobilidade urbana, que é os transportes públicos, também. Então, ou a gente cuida do idoso, ou esse país vai chegar onde? Porque a maioria, em 2060, nós teremos 68 milhões de idosos. E hoje, nós já somos mais de 14 milhões e está crescendo assustadoramente ao idoso. Então, nós temos que ter políticas. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que é um programa fantástico aqui no Acre, nós temos a cidade de Porto, no Brasil todo. As casas são entregues para mim, para você. Eu não, que eu já estou com 62 anos, eu sou um idoso. Né? Mas com uma cabeça de criança, eu sonho todo dia. Mas você que é jovem, você recebe uma casa ou é sorteado uma casa, o mesmo modelo construtivo do que uma pessoa de 80 anos. Eu apresentei um projeto de lei na Câmara de que toda casa financiada com recursos públicos da Caixa, Minha Casa Minha Vida ou outra qualquer, tem que ter adequada para a terceira idade. Então não dá para um conjunto habitacional de 500 casas, 200 casas, o idoso vai morar lá com 80, 70 anos e não tem a devida adaptabilidade. Isso seria apenas uma questão de visão, porque praticamente o que se gasta numa casa normal seria a mesma coisa de se gastar para adaptar essa casa para uma pessoa idosa. E uma coisa simples de se resolver a questão do idoso, do ponto de vista da família, é que as famílias brasileiras também, quando o idoso chega aí com seus 70, 80 anos, ninguém mais tem a mesma atenção. Já as pessoas... Olha, a violência contra a pessoa idosa é incrível. E sabe quem faz? O filho ou a filha. O abuso financeiro, o que é? A pessoa pega uma procuração do pai, da mãe ou do avô, da avó, pai tirar a sua aposentadoria e gasta o dinheiro e não compra os remédios e a alimentação que ele precisa. A questão psicológica, não serve mais para nada. Então, eu estou preocupado também com essa parte, mas há uma comissão que eu me sinto muito bem, além desta, é a Comissão de Desenvolvimento Urbano, que cuida saneamento, habitação, infraestrutura e mobilidade, que é a minha área, né? Eu passei 8 anos cuidando disso, né, Tião? Que é na prefeitura. Você também conseguiu aprovar a criação de áreas de livre comércio para os municípios do nosso estado. É Feijó, Tarauacá e Jordão. Por que isso? Porque é incrível o custo de você levar uma mercadoria para o nosso interior, né? O custo de transporte, o que é agregado. E essas mercadorias chegam a um valor absurdo. Quando você tem uma área de livre comércio, você fica isento de algumas tributações. Então, você consegue colocar nesses municípios uma mercadoria que seja compatível com o bolso do consumidor, com o comércio. O que acontece aqui é Pitaçolândia. Pitaçolândia hoje tem um comércio tão ou mais forte do que o de Brasileia. Por quê? Porque muitas empresas se transferiram para lá. Gera emprego, gera mais renda para o município e começa o município a ter um desenvolvimento do ponto de vista da economia melhor. Então, é uma forma de você ajudar esses municípios. Agora, tem também, Tião, uma coisa importante para o nosso estado. Nós temos que priorizar mais os nossos municípios. Eu estou muito preocupado.
Eu tenho dito para os prefeitos... Você tem andado bastante no Estado? Tenho. Eu tenho dito para os prefeitos, olha, eu sou um dos poucos, de 3 senadores e 8 deputados federais, eu sou um dos poucos que coloco emenda para os 22 municípios. Porque eu não olho, se lá em Assis Brasil, o prefeito de que partido é? Eu olho as pessoas. Porque uma pessoa que mora em Assis Brasil, Jordão, Portugal, Tarauacá, é do mesmas necessidades e merece o respeito que quem mora na capital. Então eu não olho o prefeito, nem a cor partidária, eu olho, penso nas pessoas. Eu coloquei em todos, desse um amigo meu disse assim, Angelim, só cargo que é candidato a senador, governador, que pensa nos 22, porque aí é cargo majoritário. Eu digo, não. É porque, geralmente, os deputados federais pensam em 4, 5, onde ele tem reduto. Onde tem não, reduto. Eu tive 33 mil votos em Rio Branco. E tive 80 votos no município. Mas eu coloco recurso lá e coloco recurso aqui. Porque todos merecem, Tião. Ninguém pode ser isso. O Acre, que adianta Rio Branco ser uma capital desenvolvida, crescente, e o interior esquecido? Então nós temos que pensar o Acre como um todo. É claro que cada um, Rio Branco tem metade da população. Claro que você vai aportar um recurso maior para cá. Mas o problema está nas cidades, nos municípios. Ou o governo federal e os governos estaduais priorizam a gestão pública municipal, que é onde moram as pessoas. As pessoas não moram no Acre. Tu mora onde no Acre? Qual município? Não, eu moro na Rio Branco. Tu mora no Rio Grande do Norte. Não, eu sou de Mossoró. Não é verdade? É verdade? Então nós temos... E os nossos prefeitos do Brasil todo têm que se qualificarem também, têm que começar a se cercar de um corpo técnico competente, não de puxa-saco. Porque tem muitos prefeitos no Brasil que quando ganha, aí começa a colocar só cabo eleitoral sem ter a devida qualificação para o mandato. Eu costumo dizer que no Brasil, vamos falar logo a nível de Brasil, não se nomeia por competência, mas por amizade. Por amizade. E não é o problema do Acre, é geral. É geral, por isso que eu falo do Brasil. Eu estou indo nos municípios, eu estou vendo que melhorou muito, mas é preciso melhorar cada vez mais, porque o dinheiro é cada vez menor, mais curto, e os problemas, as necessidades cada vez maiores. Deputado, nessas suas andanças pelos 22 municípios do nosso estado, quais as maiores dificuldades que o senhor já presenciou e que o senhor pretende, em até um ano de mandato, ajudar a solucionar nos municípios do nosso Acre? Olha, o maior problema é a falta de geração de oportunidade de trabalho, de emprego. A juventude está terminando o ensino médio, o ensino fundamental, e não tem muito para onde correr do ponto de vista de arranjar um emprego. Do ponto de vista da educação, é razoável a qualidade da educação que é oferecida no nosso interior. E agora com o IFAC, em muitos municípios já tem núcleos, né, do ensino superior, do ensino técnico, que isso é muito importante. Agora, a geração de oportunidade de trabalho e também a atenção que deve ser dada para o homem do campo. Homens e mulheres de mãos calejadas. Porque agora o governo federal cortou para 2018, Tião, no MDS existia um programa de aquisição de alimentos, o PA, que é dinheiro, não tem burocracia, é a pequena produção rural que o governo federal chega e compra direto. O produtor já pega aquele dinheirinho e já vai... ele era 600 milhões, sabe quanto vai ter para o próximo ano? 750 mil reais. Para o Brasil todo. De 600 milhões? De 600 milhões, aí passou para 300 milhões, passou para 280 milhões, para o próximo ano é 750 mil. Aí você tem o PA também do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Também caiu drasticamente. Além disso, vai ter esse teto que começa a vigir dia 1º agora, o teto do congelamento dos recursos. Isso vai impactar no município, que é menos dinheiro para os municípios. Eu estou indo em alguns municípios que os prefeitos dizem assim, Angelinho, o que é que eu faço? Não tem recurso, está caindo o fundo de participação dos municípios. E sabe por quê? Porque o governo federal, isso começou lá atrás com o Lula, teve com a Dilma e agora com o Temer, começaram a fazer isenção de tributos para as grandes corporações, a indústria automobilística, para as grandes empresas, as grandes indústrias do Brasil. Essa isenção é dinheiro que deixa de entrar nos cofres do governo federal. Quando isso reduz o IPI, o Imposto de Produtos Industrializados, cai o Fundo de Participação dos Estados, cai o Fundo de Participação dos municípios. O que é que sustenta os nossos municípios do Acre, principalmente, exceto Rio Branco, que mais precisa também? É o Fundo de Participação dos Municípios. Fundo de Participação dos Municípios. Se queda nessa receita, vai ver de quê? Qual é a arrecadação própria de um município pequeno, como Assis Brasil, como Porto Walter, Taumaturgo, Santa Rosa, Manso Lima, Rodrigues Alves, Manuel Urbano? Muito pequena. Não dá para manter nada. Não dá para manter nem a saúde, nem a educação. É o Fundo de Participação dos Municípios.
é o Fundeb. E quando isso, o governo dá uma isenção de tributos para as grandes empresas, que a maioria multinacionais, o que é que ocorre? É na costa do pobre, do trabalhador, do morador do município que vai essa queda. Deputado, o que mais o senhor destaca do seu trabalho em Brasília, nesses 3 anos de mandato, esse ano de eleição, inclusive? O senhor é pré-candidato? O senhor concorrerá à reeleição? É interessante você me perguntar isso. Eu fui num dia desse, no ramal, aí em Epitaciolândia, eu e Evandro, que é o meu companheiro de luta, certo. Aí um cara, mas deputado Gelim, por que o senhor desistiu? Passou um pessoal aqui, disse que o senhor é mais candidato, que o senhor desistiu, que o senhor está cansado. Eu digo, meu Deus do céu, é incrível isso acontecer um negócio desse. Não, sou candidato à reeleição, quero continuar o meu trabalho e com muita tranquilidade, né? Eu não sou mais aquele papagaio de pirata, de estar de ponta de pé para bater foto atrás de autoridade. Eu não sou aquele de estar apontando o dedo que... disseram para mim assim, tu podia no voto contra o Temer, tu ter dito que ele é um ladrão? Eu digo, não. Quem tem que acusar que é ladrão e prender é a Justiça ou a Polícia Federal. Inclusive, eu sou técnico. Queria lhe parabenizar aqui, porque realmente é raro de se ver um parlamentar que faz oposição a um governo Temer ou qualquer outro governo que seja, ele reconhecer que as dificuldades, os cortes, os problemas aconteceram no governo quando era do partido dele também. Você reconheceu isso aí? Vai acontecer nos próximos, porque você passa por uma dificuldade. O meu voto a favor da denúncia do Temer foi assim, não a um governo que corta recursos para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, que penaliza o Brasil hoje e compromete o futuro do país. Claro. Agora eu vou dizer, é ladrão, precisa ser... Isso quem diz é a Justiça, é a polícia, não é o meu caso. Eu queria concluir, Tião, que agora a idade já tem que usar óculos, Já tem que usar o óculos, né? Eu fiz aqui uma estatísticazinha ontem à noite, pesquisando o portal da Câmara. Nesses 3 anos, apresentei, tem 17 projetos de lei meio tramitando na Câmara. Eu tenho 7 indicações ao Executivo, 34 parecer, eu fui relator de 34 projetos de lei, todos aprovados. Eu fiz 4 projetos de lei substitutivos aos projetos, eu fiz 25 emendas à medida provisórias que o governo Temer manda. Eu fiz 3 emendas de relator e voto separado, 45 requerimentos de audiências públicas, 3 requerimentos de informação, 186 discursos em plenário. E durante os 3 anos eu tive 5 faltas durante os 3 anos de sessões. Uma eu estava aqui, num evento aqui, uma outra eu estava com eu tinha um problema de meu pai faleceu no ano passado, mas eu tenho tentado cumprir e andar de cabeça erguida, como eu fiz quando era prefeito, e dizer assim, de frente para as pessoas, olha, eu estou dando o meu melhor. Né? Muitas vezes cobram, Angelito, para você estar aqui segunda-feira. Não, segunda-feira, eu saio de Brasília quinta-feira à noite, passo sexta, sábado, domingo no Acre, trabalhando, visitando a pessoa, indo para os ramais, para o interior, na capital. Aí eu chego lá segunda-feira, 8h30 da manhã, quando às 11 horas eu estou na Câmara, trabalho segunda, terça, quarta e quinta. As pessoas, eu digo, não, qualquer trabalhador não trabalha de segunda a sexta, por que eu tenho que estar... Aí tem parlamentar do Brasil todo, só trabalha terça e quarta. Porque o resto tem que estar na base. Ora, gente, se é para estar na base, então seja candidato a vereador, a deputado estadual. Eu tenho a obrigação de trabalhar como qualquer trabalhador. Segunda, terça, quarta e quinta. Por que não sexta? Porque sexta, sempre na história do Congresso, não tem votação. E existe também a distância de Brasília para o Acre. Que a gente passa uma noite, 2 noites acordada. Então, eu queria agradecer a você, agradecer toda a equipe, agradecer a você que está nos assistindo e desejar que 2018 seja um ano de muita prosperidade para todos, de muita seriedade no trato com a política e que a política, a gente comece a dar exemplo para os jovens, que a política é uma coisa séria, não é essa brigalhada que tem por aí, não é essa safadeza, falta de vergonha que tem por aí, de estarem metendo a mão no que é público. E eu digo, vamos continuar trabalhando com muita seriedade, com muita dedicação, porque o Brasil e o nosso Acre precisa cada vez mais de trabalho, de seriedade e de cabeça erguida, dizendo, é por aqui que é o caminho correto, não que seja melhor ou pior do que ninguém, mas dá exemplo aos nossos filhos, nossos netos, de que é possível fazer política com decência. Deputado Angelim, obrigado por sua vinda aqui. Volte Obrigado, sempre. Meu amigo. Obrigado. 7h32. Eu conversei aqui com o deputado federal Raimundo Angelim, do Partido dos Trabalhadores, e com isso eu encerro o Bom Dia Rio Branco desta quinta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que, se Deus quiser, ele haverá de querer. Eu volto amanhã com toda a equipe do Bom Dia Rio Branco, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo.
Tenham todos uma excelente quinta-feira, fiquem com Deus e até lá.